Boa tarde, tudo bem? Eu sou Tayana Jung e hoje nós vamos fazer a nossa quinta live da jornada de live sobre comunicação assertiva. Essa é a última dessa temporada, se assim podemos chamar. Foram dias assim super gratificantes, onde a gente aprendeu muito, onde tivemos ótimos diálogos, ótimas ideias, ótimos papos e muita gente bacana participando com a gente, tanto dialogando diretamente comigo, como acompanhando, né? Vocês que acompanham, que já estão chegando aí, a Márcia, o JPF, o André também já está aqui, já vou incluí-lo, né? E André, nós fizemos uma live no mês passado pela gráfica Print Mil, a gente falou de comunicação de crise e eu percebi ali um parceiro, né? Uma pessoa que a gente tem bastante alinhamento na concepção de comunicação, e aí eu não podia começar a live de hoje, fazer a live de hoje com um convidado diferente, tinha que ser ele, e ele, assim que eu convidei, ele topou. Então, fazendo uma retrospectiva rápida aqui para você, nós fizemos a primeira live falando do contexto da comunicação na história, né, nos diferentes modelos de produção. Depois nós falamos da comunicação e autoconhecimento, falamos das emoções, da gestão das emoções. Ontem falamos de CNV, da comunicação não violenta, e hoje a gente vai falar da assertividade, da comunicação nas organizações no meio corporativo. Então já vou aqui convidar o André para entrar. Seja muito bem-vindo, André. Enquanto isso, o Custódia está entrando, Fernanda, o Rui, a Lília, sejam todas bem-vindas. Oi, André, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Tá me Você ouvindo está me bem? escutando bem? Eu estou ouvindo perfeitamente, a imagem está ótima, tudo bem. Então, perfeito. Para mim também está ótimo. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer aí por aceitar o convite para participar dessa jornada. Eu tenho certeza que hoje a gente vai fazer aí boas reflexões e boas provocações num patamar de pensar a assertividade da comunicação no meio corporativo. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, eu que agradeço o convite, Tayana. Assim, a gente vai bater um primeiro papo lá na primeira live que a gente fez, eu vi que você falou na abertura aí, foi ótimo, a gente teve um alinhamento muito bom, e eu acho que a gente, enfim, vai render um bom papo hoje também. Vamos lá. Pois eu estou fazendo um pouco diferente a questão da apresentação, André, e sempre passando a fala da apresentação para o dono dela, né? Então, sinta-se à vontade para fazer a apresentação. André, eu posso iniciar falando aqui da grande experiência dele com comunicação e gestão de crise, né? Em diferentes processos aí de grandes instituições no Brasil. Mas, enfim, fique muito à vontade, André. Então tá bom. Você quer que eu me presente? É isso? É, Vamos lá então. Então, assim, meu nome é André Moragas, né? Eu sou jornalista por formação, me formei lá na década de 90. A partir daí eu trabalhei nos jornais aqui no Rio, O Dia, e depois fui para o Globo, né? Fui repórter de polícia no jornal O Dia. Mais tarde eu saí de lá, fui ser repórter de cidade no Globo, cobrindo parte de governo e tudo mais. Depois passei a ser repórter de economia. E aí me especializei na área de infraestrutura, né? Então, na área de infraestrutura, de macroeconomia, né? Infraestrutura, telefonia, energia, mineração. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar com esses temas especificamente e fui convidado, então, para assumir a diretoria de comunicação da antiga Telemar, né? Quando foi recém-privatizada lá em 2000, de 2000 para 2002. Passei 5 anos no grupo, né? Fiquei como diretor de comunicação do grupo, respondia pela comunicação da Telemar, da Oi, que é a empresa móvel naquela época, depois virou tudo Oi, e da Conta, que era a empresa de call center do grupo. Fiquei 5 anos no grupo, depois saí, voltei, fiz uma rápida passagem no Globo Online, como editor do Globo Online. Nessa época o Globo estava lançando uma plataforma digital diferente, eu ajudei a desenvolver o processo, né, já que eu era de conteúdo e vinha de uma empresa de telecom, de tecnologia, então casou as duas coisas. E quando eu entreguei o projeto pronto lá em 1 ano, eu fui convidado pelos espanhóis do Grupo Endesa para assumir então a diretoria de comunicação
do Grupo Endesa aqui no Brasil, que respondia por ativos de energia, né? Transmissão, distribuição e geração de energia. Fiquei 7 anos no grupo, então basicamente até aquele momento a minha especialidade era serviço, né? Serviço com foco em infraestrutura, né? Energia e telecomunicações, né? Além do jornalismo. E aí então o grupo Andrade Gutierrez me convidou para criar a área de comunicação do grupo, que até então naquele momento não existia, né? Fui para Andrade Gutierrez, o grupo, em 2012, respondia pela comunicação então do grupo, que era a construtora, mais a empresa de investimentos que eles tinham, né? O braço de investimentos, que tem investimento na CCR, na Oi, na CEMIG, na Sanepar, na Logimed, em diversas empresas do setor, e também pelo braço do grupo lá fora, né? Eles têm uma atuação muito grande em Europa, África e Ásia, e também um pé nos Estados Unidos. Fiquei no grupo até mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, passei por toda a crise da Lava Jato, quer dizer, ajudei a gerenciar aquela crise lá de dentro do grupo. A gente acho que foi bem exitoso naquela crise, assim, óbvio que era uma situação nova para todo mundo, uma situação onde a empresa teve que reconhecer seus erros e reconheceu e se transformou, mudou o modo de atuar, saiu de lá com os acordos feitos, com toda a parte legal sanada e resolvida. Hoje a empresa atua de uma forma totalmente diferente que atuava no passado. Mas há 2 anos e meio eu resolvi sair do grupo então e montei a minha agência, né, que é a 3 Comunicação, e aí passei a prestar serviços de consultoria de comunicação. Tem um foco em gestão de crise, mas tem um foco também em comunicação corporativa, que eu conheço bem. O Grupo Andrade continua sendo meu cliente, né, e outros clientes eu ganhei ao longo desses 2 anos e meio. E aí estamos aí. E paralelamente a isso, eu vinha dando aula na SPM em algumas cadeiras, né, marketing de serviço, assessoria de imprensa, gestão de crise, comunicação corporativa. Então, essa é mais ou menos um resumo rápido da minha vida aí para vocês. Vocês estão entendendo porque então eu convidei o André para fazer essa última live com a gente, não é? Muito bom, muito bom. André, olha só, a gente já conversou aí durante essa semana sobre diferentes perspectivas para a gente posicionar e reposicionar a comunicação partindo da gente, né? Partindo do eu. Então, fizemos bastante exercício nesse sentido, entendendo que para que a gente tenha o êxito profissional, a gente precisa partir do êxito pessoal, né? Porque no nosso êxito profissional, ele é um reflexo do que somos enquanto gente, enquanto pessoas. Bem, então, feito essa abertura, né, desse entendimento aí que a gente já vem conversando durante a semana, eu acho que a gente poderia começar aqui fazendo meio que uma reflexão de qual é, né, de qual é a dificuldade de implementar uma comunicação assertiva na cultura das empresas aqui no Brasil. Enfim, né, vamos pensar em dificuldade e vamos pensar também no qual é o panorama que a gente tem, né? Que eu acho que aí, a partir daí, a gente consegue detalhar depois, né, o que seria, então, uma comunicação assertiva e coisa do gênero. Beleza, vamos lá, então. Primeiro, a gente tem que explicar um pouco, assim, dar um passo para explicar o seguinte. Tem uma grande dificuldade no Brasil, você confunde muito comunicação assertiva com grosseria, né? Então, assim, sendo bem direto, assim, as pessoas acham que ser assertivo, muitas vezes, é ser grosseiro, falar as coisas. Não é. Assertividade não tem nada a ver com grosseria, na verdade. Assertividade é ser direto, claro, objetivo, transparente, e a partir daí entender a escuta do outro para você poder, então, fazer a mensagem correta chegar àquela pessoa. E aí a gente começa a esbarrar um pouco na barreira cultural brasileira, na carreira cultural do brasileiro. Né? O brasileiro, historicamente, ele é um povo que ele não gosta de conflito, né? O brasileiro, historicamente, é um povo que não gosta de entrar em conflito, de ter conflito com outra pessoa, né? Aqui a gente tem aquela coisa como é que é? Da malemolência brasileira, da coisa de o brasileiro é um povo amado, que acolhe, que recebe bem, que está sempre de bem com todo mundo, que não briga com ninguém, que não faz guerra com ninguém. E, obviamente, isso reflete nessa cultura, que é o seguinte, essa cultura nada mais é um reflexo do que um povo que não gosta de se indispor com o outro, né? Obviamente você tem lá a questão, às vezes, radicais que acaba acontecendo e você tem uma briga generalizada. Mas não é isso. Mas, no geral, você tem uma população, um povo, um indivíduo que não gosta de se indispor com o outro. O que acontece quando você vem com a comunicação assertiva, né? Aí eu vou trazer um exemplo pessoal que eu tive.
Eu tive um chefe, né, uma liderança recente, né, na época que eu estava na Endesa, que era o presidente da companhia, que ele era chileno, né? E o povo chileno é um povo muito direto, né? O povo chileno pensa assim, que você mostrou alguma coisa e ele não gostou, ele fala assim, não gostei, tá ruim, pode melhorar, não é isso que eu queria, e ponto final. Mas ele te dá o feedback e fala por que não gostou, fala onde você pode melhorar e o que espera de você. Quando essa pessoa chegou aqui no Brasil e começou a lidar com o brasileiro, ele teve uma rejeição, uma resistência, né? Uma resistência muito grande, que as pessoas se assustavam com a maneira direta dele, transparente e objetiva dele de ser, né? Então, essa é a primeira barreira para se implementar uma comunicação assertiva que funcione no Brasil, a barreira da cultura. As pessoas têm uma cultura a não querer se indispor com o outro, né? Então, você começa por aí. A partir disso, você tem a confusão, que foi o que eu comentei no início, que é as pessoas acham que ser assertivo é ser grosseiro, quando na verdade não é, né? Então as pessoas dizem, não, aquela pessoa é muito assertiva. Não, aquela pessoa é grossa. Então, assim, a gente às vezes pegando uns exemplos recentes, né, do mundo político, por exemplo, só para a gente estar no... Vou dar um exemplo prático. Muita gente que, enfim, que defende lá... aí, de novo, sem entrar no âmbito da política, se é contra ou se é a favor, não estou aqui falando se é direita ou se é esquerda, só dando um exemplo de uma pessoa específica. Quando você pega o presidente da República hoje, ele é muito direto, ele é muito assertivo. Não, em muitos momentos ele é muito grosseiro. Assim, é diferente a comunicação que ele faz. Não é uma comunicação assertiva. Ser assertivo não é ser direto ao ponto de ser grosseiro. Então, essa é a segunda grande confusão que se faz na comunicação assertiva. A primeira é a questão da cultura, a segunda é a questão da confusão entre ser assertivo ou ser grosseiro. E a terceira grande barreira é você ter as preferências pessoais, né? Você não saber separar a comunicação do emissor daquela comunicação, né? Ou quem está recebendo a comunicação de quem se você gosta ou não. A pessoa que faz uma comunicação assertiva, ela tem que focar na mensagem e não em quem está comunicando, né? Então, muitas vezes, e a gente tem essa naturalidade, essa coisa nossa do DNA, que é, porque eu gosto mais da Tayana, eu vou ter mais paciência com ela, eu vou explicar para ela, eu vou ser mais transparente com ela, eu vou expor mais para ela. E como eu não gosto do André, por exemplo, eu não vou ter a menor paciência com o André. Ele vai chegar aqui, eu vou dar uma ordem para ele, é isso aqui, ponto final, tal, e vai embora e acabou. E aí você não está separando comunicação de receptor da comunicação, né? Então essas três grandes barreiras que dificultam hoje no mundo corporativo você implementar uma comunicação assertiva que de fato aconteça, né? Então, para mim, essas três grandes barreiras que impedem hoje que nas empresas você tenha uma comunicação. E aí o que acontece é que quando você encontra alguém, um líder, uma liderança, que tem uma comunicação assertiva que funciona, né, que responde a esses pontos, que ultrapassa essas barreiras, em geral, ele deslancha. Em geral, é um cara que é reconhecido como líder admirado, que é um cara que tem a equipe dele do lado dele, que a equipe entrega mais do que se pede. É aquela nossa velha discussão da diferença de chefia para liderança, né? O chefe, ele dá ordem, né? E aí, quando você dá ordem para alguém, você vai conseguir daquela pessoa o mínimo necessário para cumprir aquela tarefa. Ponto. Quando você lidera e você envolve aquela pessoa na questão, né, e a pessoa se sente tão dona da questão quanto você, a pessoa vai te entregar muito mais do que o mínimo necessário, né? Então, a comunicação assertiva, quando o líder consegue superar essas três etapas, essas três barreiras, ele consegue, de fato, cativar a equipe, conquistar a equipe para que a equipe funcione de uma maneira muito mais proeficiente e mais produtiva do que uma equipe normal. O que a gente tem visto, né, que as instituições hoje estão trazendo a habilidade da comunicação como uma das principais características para a contratação, né, e para a retenção também desse talento. E aí se vem muito uma discussão de que a comunicação é uma característica de comportamento, o que é uma falácia pensar assim. Porque se eu for pensar assim, eu vou pensar também que eu não tenho como aperfeiçoar, que eu não tenho como mudar, ou que eu nasci assim, eu morri assim, eu sou Gabriela, né? Aquela síndrome lá da Gabriela. Então, dentro desse contexto que você está colocando, eu queria só complementar alguns pontos que tem me chamado muita atenção também, André, que é a questão, por exemplo, por que você traz um panorama da nossa dificuldade
da assertividade. Primeiro, uma dificuldade de compreensão, né? Em ser grosseiro, assertivo, enfim, né? Em falar diretamente, em receber um feedback, em dar um feedback e da questão também de se eu gosto de você, se eu não gosto de você, e eu estou muito menos preocupada com a comunicação. Esses 3 pontos que você colocou. Eu traria agora outros pontos para dizer agora, para a gente virar a pergunta, né? Virar a nossa reflexão, que é o seguinte: a necessidade. Por que as empresas hoje elas estão aí buscando cada vez mais essa habilidade da comunicação? Primeiro, a gente tem hoje uma questão que as empresas estão sendo menos verticalizadas, estão trabalhando de formas mais horizontalizadas, seja nas chefias, né, nas lideranças, mas seja também na integração de equipes. Então, quando eu integro mais equipe, eu amplio a capacidade de comunicação desse grupo, né? Porque ele precisa dialogar para chegar em um resultado. Você falou do conflito. Então, se eu crio mais situações para que as pessoas estejam dialogando sobre ideias, o conflito vai surgir e ele é positivo. O que a gente tem que ter cuidado é com a escala de subida do conflito, né? E que eu acho que a gente pode falar um pouco disso também. A terceira coisa que eu quero trazer é a questão da multiculturalidade. Então, hoje é a questão da diversidade e multiculturalidade. Então, as empresas também estão percebendo que quanto mais diversa é a sua equipe, mais capacidade de inovação, né, de atingimento de resultado ela tem. No entanto, quanto mais diversa ela é, aí a gente tem aí as regras de comunicação que começam a mudar, né? Palavras, colocações, o que eu acredito, o que eu não acredito, a multiculturalidade, se eu sou de uma religião, se eu sou de outra, se eu sou de uma região do país, se eu sou de outra, isso tudo interfere nesse processo. Então, aí, né, quais características a gente precisa pensar, né, que uma empresa precisa pensar, né, olhando para a empresa e olhando também para o sujeito que trabalha na empresa, para se desenvolver nesse processo de assertividade. Você falou, tem 2 coisas que você falou que são bem interessantes, que uma é a questão do conflito, né? Que assim, de fato, quando você aumenta o grau de comunicação, né? Quando você aumenta o grau de inter-relação entre as pessoas, você necessariamente, obrigatoriamente aumenta o grau, a possibilidade de conflito, né? Porque antes, vamos voltar um pouco na história, né? Antes, quando você tinha um chefe, né? Há 40 anos atrás, tinha um chefe que só dava a ordem e não tinha devolutiva da equipe, né? A equipe não voltava para ele, era muito mais, entre aspas, mais fácil, né? Porque você só dava um comando, o comando era seguido, era cumprido, e você só recebia de volta o comando feito. Ponto, acabou. A chance de você ter algum tipo de conflito ali era 0, né? Total 0. Quando você tem uma equipe mais horizontal, né? As empresas, uma horizontalidade muito maior, você tem uma troca de ideias maior, né? Como você comentou, e essa troca de ideias faz com que as pessoas comecem a questionar, né? E isso exige, de fato, um papel da liderança e ser uma liderança que vai muito mais servir a equipe do que, de fato, chefiar aquela equipe. Eu costumo fazer uma brincadeira, que eu sempre brinco assim, meus alunos lá na faculdade, quando eu falava sobre esse tema de liderança, eu comentava o seguinte: eu acho que eu nasci na época errada. Porque quando eu nasci, quando eu comecei a trabalhar, lá com 17, com 16 para 17 anos, a política era: você trabalha para o chefe, né? Quando, ao longo do tempo, eu fui aumentando a minha carreira, eu fui virando chefe, aí mudou a cultura. Agora você trabalha para a equipe. Ou seja, nunca ninguém trabalhou para mim, né? Eu sempre brinco com isso com os outros. Assim, eu sempre trabalhei para alguém. Eu trabalhar para o chefe, agora trabalho para a equipe. Mas é uma brincadeira, mas a realidade, de fato, é essa. Assim, hoje, o líder ele tem que se preocupar muito mais em prover a equipe de condições, de ferramenta, de ambiente e de uma comunicação mais fluida, para que essa equipe, de fato, possa render mais, possa entregar mais coisa, né? Para que ele, então, seja, de fato, um líder que tem uma comunicação assertiva que dá resultado. O segundo ponto que você tocou foi essa questão da multiculturalidade, né? Quer dizer, as pessoas de culturas diferentes que estão se unindo. Hoje, então, com a internet, isso é cada vez mais comum, né? As pessoas trabalharem com equipes, às vezes o cara está na Índia, outro está na Inglaterra, outro está na Europa, outro está no Chile e tudo mais. E aí você tem que começar a perceber que esses códigos, não só de palavras, de vocabulário, mas os códigos de comportamento são, de fato, muito importantes para que você entenda e você entenda o que você está fazendo ali e se a comunicação que você está fazendo é correta ou não.
Vou dar um outro exemplo em relação a isso que reflete bem o que eu estou falando. Esse mesmo líder que eu comentei agora há pouco tempo, que é o chileno, que é o Marcelo, o grande Marcelo Levinas, que foi presidente da Endesa durante muito tempo e era meu chefe direto, o chileno, como prática, ele odeia atraso. Né? Ele é super pontual, é um povo super pontual. Se você marcar uma reunião às 2 da tarde, você chega às 2 da tarde. Né? Você imagina como isso deve ter sido quando ele chegou no Brasil e marcava uma reunião às 2 e a pessoa chegava às 3h30. Né? Assim, totalmente normal para o brasileiro. Né? O cara marcou às 2. Tem gente que consegue marcar a mesma reunião no mesmo horário, uma aqui e outra em São Paulo. Eu não sei como é que faz isso, mas eu já conheci um cara que é isso. A gente tinha uma reunião às 2, mas tem. Então, quando ele chegou no Brasil, ele começou a lidar com essa dificuldade do povo brasileiro de não chegar na hora. Né? E ele falava, comentava, explicava a razão dele e tal. E aí, um dia, ele chamou toda a equipe, né, toda a diretoria da empresa e falou assim, olha só, eu tenho o seguinte argumento para vocês, para ver se a gente consegue resolver isso. Quando a pessoa se atrasa, né, para quem está esperando, para quem se atrasa, para quem chegou atrasado, não custou nada. Né? Porque o cara chegou atrasado, ponto, custou nada, zero para ele. Para quem está esperando a pessoa chegar, custa, porque custa a hora dela, ela podia estar fazendo outra coisa, ela podia estar rendendo outro trabalho, ela podia estar entregando outro projeto, então aquilo é custoso para ela. Então, a partir de hoje, eu vou criar uma regra, isso ele falando com a diretoria, ele botou uma urna dentro da reunião de diretoria, e assim, cada minuto de atraso era R$ 1 de multa, para as pessoas chegassem. Ele falou, chegou atrasado, não precisa explicar porque se o pneu do carro furou, se estava trânsito, se estava... Não, você vai chegar e vai botar o equivalente ao seu atraso. Então, as pessoas chegavam, chegou meia hora, R$ 30 de multa. Chegou uma hora, R$ 60 de multa. E por aí vai. E no final do ano, a gente vai pegar esse dinheiro e vai doar para uma instituição de caridade. Você falou na época lá. Bom, no primeiro ano, a gente arrecadou R$ 9.500 nessa urna. Então, foram R$ 9.500 de minutos já atrasados durante o ano na reunião. No segundo ano, arrecadamos R$ 2.000. No terceiro ano, arrecadamos R$ 500. Ou seja, as pessoas foram por quê? Porque começou a custar para elas alguma coisa. Entendeu? Então, assim, eu acho que quando a gente coloca essa diferença cultural que você colocou, e aí isso, de fato, é uma comunicação assertiva, né? Porque ele fez uma comunicação assertiva e super produtiva. Né? Ele comentou, explicou as razões dele, explicou por que ele achava aquilo, fez botou um diálogo com a equipe e fez uma proposta de resolver o problema. E o problema foi resolvido. Né? Então, assim, quando a gente fala nisso, a gente tem que entender de fato como essas culturas diferentes funcionam dentro da companhia e como elas podem ajudar para ter uma comunicação mais assertiva ou não. E aí você comentou sobre as características, né, que se precisa de uma liderança com esse tipo de comunicação. A primeira coisa que eu sempre comento é o seguinte, a primeira coisa de um líder que quer ter uma comunicação assertiva é entender o outro. Né? Você nunca vai ter uma comunicação assertiva se você não entender como o receptor daquela comunicação recebe aquela informação, né? Ou como ele está carente daquela informação, ou como você pode se comunicar melhor com ele. A comunicação, eu sempre falo isso, tem muito mais a ver com o que o outro entende do que com o que você fala. Né? E muita gente acha que comunicação é o que você fala. Não, o que você fala é 7% daquele negócio. Como o outro entende, são os outros 93% daquilo. Então, a primeira coisa que você ter uma comunicação assertiva é você, de fato, entender, ouvir o outro e entender como é que o outro vai entender aquilo, vai encarar aquela comunicação. Né? A segunda coisa é você ter embasamento sobre o assunto que você vai falar. Né? E aí você tem muito exemplo de liderança que está liderando uma equipe, não conhece muitas vezes do assunto tecnicamente, no detalhe, né? Dentro ali, eu sempre brinco que, às vezes, bons chefes, bons líderes, não precisam ser bons técnicos, né? Ele precisa ter uma boa liderança. Ele tem que ter pessoas abaixo dele que tenham uma tecnicidade, uma especialidade que ajudem a equipe a render. Então, assim, mas você tem que ter um mínimo de embasamento daquilo. Se você não tem, procure ter. Para que na hora que você comunicar, a pessoa que você está comunicando entenda que, no mínimo, você estudou aquele assunto para conversar com ela. Né? Ou então a pessoa vai dizer, cara, desculpa, vou ouvir esse cara falando aqui um monte de bobagem, eu sei muito mais que ele, em geral sabe mesmo, porque o cara é mais especialista no assunto, mas você tem que ter um mínimo de embasamento, na verdade. Né? E a terceira coisa que eu acho que é importante é a questão da inteligência emocional. Você tem inteligência emocional aí voltando àquele na primeira conversa nossa, né? Primeiro ponto nosso, de conseguir separar o que você quer comunicar do que a pessoa que está ouvindo, da preferência ou da empatia que você tem por aquela pessoa. Acho que a gente sempre deve ter empatia.
Mas acontece, isso não é anormal, isso não é mal a ninguém. Às vezes você olha para a pessoa e não bateu, não teve aquela empatia, ou não conseguiu ter aquela empatia. E aí, mas você tem que separar isso da comunicação. Porque senão o prejudicado vai ser só você, porque você não vai fazer uma comunicação eficiente e não pelo outro, mas por você não ter, de fato, a empatia por aquela pessoa. E o que é mais interessante é que muitas vezes, e aí eu acho que também a gente volta na nossa questão cultural, né? A gente tende a misturar as relações no trabalho. E aí, como a gente mistura qual é o nosso papel no meio corporativo? Qual é o nosso papel numa organização? Vou falar organização de modo geral, porque aqui pode ter um professor, pode ter um técnico de uma ONG, pode ter alguém de uma grande corporação, enfim, né? Então, vamos ampliar aqui para que todo mundo se sinta... Então, se está numa grande organização ou numa pequena organização, qual é o seu papel naquela organização? Muita gente confunde o seu papel em fazer amizade. Eu já tive numa equipe uma pessoa que reclamava o tempo inteiro que não tinha afinidade com os colegas. Bem, dá para fazer aí né, fazer várias coisas, mas uma das perguntas que se tinha era: você veio aqui para fazer amizade? Se você tiver amizade no trabalho, é legal, é muito importante você estabelecer uma relação. Mas a amizade não é porque você tem que ser aquele amigo que frequenta a tua casa, não tem que ser um igual a você. Então, a gente tem essa dificuldade aí, que eu acho que isso também é dentro desse contexto, né, do que você está falando. E aí, o que acontece? As nossas expressões de sentimentos que conduzem essa relação no trabalho, ela acaba sendo uma condução de sentimento altamente imatura, porque eu quero me relacionar com o outro da mesma maneira que eu me relaciono com a minha melhor amiga, com o meu melhor amigo da galera que eu saio, né, para tomar o meu vinho. Bem, então isso é um ponto para isso é um ponto aqui também muito importante para a gente entender da assertividade, porque a parte que eu me coloco na assertividade, ela está muito relacionada com o sentimento que eu tenho. E aí, dentro de todo o estudo que eu tenho feito sobre assertividade, né, da comunicação assertiva, diferentes definições trazem o respeito como a base para a comunicação assertiva, né? Que é tudo isso que a gente está falando aqui. Mas, assim, é uma coisa tão simples, né? Respeito. A partir do momento que eu tenho respeito, eu vou ter respeito pelo outro do jeito que ele é. E assim é essa relação de troca. E aí, André, eu só queria colocar 3 pontos aqui que eu acho que são bem interessantes nesse processo, né? Contribuindo com o que você falou, que é a dificuldade de expressão do sentimento positivo. Por incrível que pareça, a gente tem dificuldade da expressão do sentimento positivo, que é do elogio. Quantas vezes a gente deixa de elogiar o trabalho de outra pessoa e tem a dificuldade de receber o elogio? Quantas vezes você recebe um elogio e aí você diz que nada, não foi, né? Tipo, não, é assim mesmo, eu faço isso sempre, né? Então você desmerece também essa questão aí da expressão do sentimento positivo. A expressão do sentimento negativo, muitas vezes, como que a gente trabalha a raiva, como que a gente expressa a raiva, muitas vezes a gente acha que a expressão de raiva está na agressividade no sentido de bater na mesa, mas como falar da raiva e que o outro entenda o porquê dessa raiva. E tem um outro que é a questão da minha autoafirmação, porque muitas vezes a gente tem a dificuldade de dar o comando no sentido não da ordem, mas o comando do que eu espero, do que eu preciso, né? O que eu quero pedir? O que eu quero dizer que eu não gosto? Então, dentro desse processo, essas sutilezas que fazem parte do desenvolvimento desse respeito a si e ao outro, né? Nesse processo de interação. Eu não sei... Você trouxe vários pontos aqui, que dá para a gente discutir aqui umas 5 horas. Vamos falar para o Instagram não derrubar essa live em 1 hora não, porque tem muita coisa. Mas vou começar pelo ponto que você falou bem, e acho que é um ponto que vai encadeando isso tudo que você comentou, que é o seguinte:
de fato, essa questão e aí começa tudo com isso, da amizade, que traz a emoção para o ambiente de trabalho, né? Uhum. E você comentou uma coisa muito engraçada, porque eu tenho uma frase que eu sempre falo para as equipes com quem eu trabalho, e agora eu falo para os clientes com quem eu trabalho, e vários clientes reconhecem isso quando eu falo, que eu falo assim, olha, eu não estou aqui para ser seu amigo. Ponto. Eu começo Eu falando vi assim, que ó, eu você estou aqui. riu. Quando eu falei, você riu, né? Eu tô entendendo agora. Exatamente. Então, assim, essa frase eu não estou aqui para fazer amigos, cara. Não estou aqui para fazer. Eu estou aqui para trabalhar. Para trabalhar, entregar um resultado, pô, eficiente, entregar um resultado produtivo e tal. Não quer dizer que a gente não possa ser amigo, né? São duas coisas Claro, diferentes. Quando eu coloco claro. isso, o que eu estou colocando para eles? Olha, o meu objetivo principal aqui não é fazer amizade. Meu objetivo principal aqui é fazer que a equipe renda para que a gente entregue o melhor resultado possível nisso, na verdade. Então, a amizade pode ser uma consequência desse trabalho junto, né? Mas ela não é um objetivo em si só, né? Ela não é um objetivo final, na verdade. E aí, quando a gente coloca isso, e por que eu faço questão de colocar sempre essa frase no início de um trabalho? Porque a partir daí você começa a separar a emoção do trabalho. E essa é talvez o principal ingrediente para você fazer uma comunicação assertiva. Quando você separa essa emoção do trabalho, na verdade, quando você não tem a obrigação de ser amigo de ninguém, e aí você consegue, de fato, botar de forma transparente ou o elogio ou a crítica. Né? Você não vai elogiar mais porque você gosta mais e não vai criticar mais porque você gosta menos daquela pessoa. Você vai tentar exatamente um equilíbrio entre essas duas coisas porque você tirou a emoção do jogo. Né? Então, o que dificulta quando a gente fala de inteligência emocional tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com a questão de você retirar a emoção, você isolar a emoção que você sente em relação àquela pessoa, para que você, de fato, possa fazer uma comunicação assertiva que funcione, que traga resultado. E aí o que eu acho engraçado, aí, complementando esse ponto que você trouxe, é que muita gente acha assim, não, mas eu sei fazer isso, eu consigo fazer isso, eu rapidamente consigo separar a emoção e fazer esse negócio na fala. E aí a pessoa não se dá conta que é o seguinte, que a comunicação não verbal dela é muito mais forte do que a comunicação verbal. Né? Eu tenho um estudo americano, que eu até estava lendo outro dia sobre esse assunto, que diz o seguinte, que 55% da mensagem recebida. Olha só. Começou a falar. Né? Estudos indicam que o ser humano começou a falar há mais ou menos 50 mil anos atrás. Né? Começou a usar a fala como expressão de comunicação. A fala. Há quanto tempo a fala? Há quanto tempo a gente usa o corpo para se comunicar? Há milhões de anos. Então, o nosso cérebro ele está mais acostumado a entender a comunicação não verbal do que a verbal. Muitas vezes, quando a pessoa está falando, você está raciocinando o que você vai responder, você não está ouvindo. Porque você ainda não trabalhou essa escuta, porque a escuta da fala ela é muito recente. Mas você já viu se a pessoa está de braço cruzado, se a pessoa está olhando para o chão, se a pessoa não está olhando no seu olho. Então, muitas vezes você fala, o santo não bateu. O santo não bateu? Não tem santo nenhum. Eu acredito em santo, obviamente. Mas se não tem santo, sou católico. Mas o que não bateu foi a expressão não verbal daquela pessoa para você. Né? Você olhou a primeira vez, a pessoa já não te olhou no olho, já não apertou a sua mão direito, já não conseguiu falar com você, desenvolver um diálogo em que ela olhasse diretamente para você, olhasse de cabeça baixa, ou então está de braço cruzado, ou qualquer coisa que transmita para você uma ou insegurança ou uma barreira entre aquela pessoa ou não, né? Você já limita a comunicação naquele momento. Então, quando as pessoas falam, não, eu sei muito bem separar as emoções, dificilmente a pessoa consegue fazer isso com a não verbal. A não verbal diz mais do que a verbal, na verdade. Então, não adianta você estar ali falando com a pessoa de forma correta, de forma polida, conversando com a pessoa num tom correto, tal, mas se você está com uma expressão reticente em relação àquela pessoa. Você está fechado, você está com o braço cruzado, ou você está olhando no olho dela, ou dando um feedback sem olhar no olho, sem falar com aquela pessoa que você está sentindo. Então, esse é o problema quando a gente fala de emoção e comunicação. Né? Se você não consegue separar essa emoção e conseguir deixá-la num cantinho guardado naquele momento para fazer a comunicação assertiva de forma mais transparente e direta, você não consegue evitar que a sua comunicação não verbal passe de fato o que você quer falar. A gente
tá tendo aqui bastante comentário, e como a gente criou alguma polêmica no que falou, eu vou hoje puxar aqui um pouco o que o pessoal está colocando. Tudo bem? Vamos lá. Tudo bem, Então eu vamos quero lá. pegar Eu, se- aqui dois. eu sempre brinco, eu sempre digo que não existe pergunta errada, existe resposta errada. Pergunta para fazer qualquer aluno. Vamos Não, embora. pergunta, tá perfeito. Olha, eu vou falar aqui rapidamente de um ponto que é a questão das concordâncias, né? A Jaque está colocando que a comunicação não verbal mal elaborada faz com que as pessoas nem escutem a verbal. A Verdade. Verônica fala que precisa alinhar o pensamento com o outro, né? A comunicação eficiente passa pelo rapport, sim. Mas tiveram duas colocações aqui, que eu vou atrás delas agora, que estão dizendo o seguinte. Uma, que foi o ALDS Manzo, que perguntou o seguinte: a empatia não traz a emoção ao projeto? Isso é uma coisa. E a Elizabeth colocou aqui, mas fica uma introdução muito indelicada, não estou aqui para fazer amigo, né? Quando a gente estava falando daquela outra questão. Por enquanto, gente, eu vou dar uma olhada aqui só no que foi uma pergunta Então, que vamos começar então pode pela causar aí. empatia. Vamos começar pela Vamos lá. empatia. Depois eu quero Muita comentar. gente, muita gente confunde empatia, né, com simpatia. Não é que simpatia, mas empatia com um amor ou com carinho. Com isso. Empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, né? E quando você se coloca no lugar do outro, é basicamente para entender como o outro está enxergando aquela situação, né? Não quer dizer que você vai ter a mesma emoção do outro, ou não quer dizer também que você vai ter a emoção pelo outro. Você vai só tentar se colocar no lugar do outro para decidir como é que aquela pessoa está recebendo aquilo, né? Seja a comunicação ou seja uma situação específica. Então, empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, que é o lugar mais difícil de se colocar, né? Porque você tem que imaginar como o outro está enxergando aquela história e pelo que o outro está passando, né? Mas você não vai sentir a emoção pelo outro, nem a emoção do outro, na verdade. Então, dá realmente para separar muito bem, ter empatia, sem deixar a emoção atrapalhar a comunicação assertiva. Nada mais é do que você fazer um exercício, né? Imagina aquela pessoa com quem você está falando, você, em geral, numa equipe, né, numa empresa, você conhece minimamente a história daquelas pessoas, na verdade, né? Você conhece minimamente de onde a pessoa vem, pelo que a pessoa passou, você fez uma entrevista, você conversa com as pessoas. Então você sabe, muitas vezes, como aquela pessoa enxerga, ou imagina como aquela pessoa enxerga aquela situação. Então é você se colocar no lugar do outro para entender como é que aquela pessoa pode estar, de alguma forma, recebendo aquela informação. Ou, minimamente, seria o seguinte, se eu receber essa informação dessa forma, eu estaria satisfeito ou não? Isso também é uma forma de empatia. Você também entender como a sua comunicação está fazendo efeito no outro. Então, isso é totalmente concebível, você ter empatia sem ter a emoção, ou sem misturar com a emoção, na verdade. Tá? Então, acho que esse é o ponto, mas se tiver... Por favor, vai lá. Eu até quero só complementar, porque acho que você falou tudo, quase tudo aí, enfim. Mas, assim, o que muitas vezes a gente confunde é que essa empatia é carinho, né? Na verdade, a empatia nos leva à compaixão e à autocompaixão. E essa compaixão Exatamente. e autocompaixão é a nossa capacidade de entender e acolher a fala do outro. Mas entender e acolher não é o abraço formal, né? O contexto Isso. do abraço que a gente está dando, ou o contexto do que a gente, enquanto cultura brasileira também, a gente, né, que foi o início da nossa conversa, que é aquela coisa, tadinho, né? Ele está passando por esse problema, tadinho. Não é isso, né? Porque a empatia também, ela passa pelo não julgamento. Ela é a compreensão. Então, no meu ambiente de trabalho, enquanto profissional, eu preciso ter uma escuta ativa para deixar entrar o que a pessoa está falando, acolher o que essa pessoa está falando, mas isso não tira a responsabilidade nem dela nem minha. Porque a gente tem compromisso, a gente tem resultado, né? Então, o que vai acontecer é que você não vai ser agressivo, que é o que a gente estava falando, né? Você não vai ser grosso. Você vai saber construir a sua fala e negociar. Aí é que está a diferença, né? Então, isso é muito sutil, mas a gente precisa aprender que para todas as ações no meio profissional, nós temos ações com consequências
Nós temos problemas, todos temos, e a gente precisa interpretar isso num processo de como que isso se estabelece nessa relação de trabalho. Bem, a outra pergunta, vamos lá, que foi a questão do não estou aqui para fazer amigo, ficou indelicado. E também já tem outra pergunta engatada do ambiente harmonioso, divertido e prazeroso. Essa de chegar na casa de alguém e falar assim, ó, não estou aqui fazendo amigo, não é isso. Isso eu comento, assim, só fazendo um parênteses aqui rapidamente, o que eu acho, de fato, uma sacanagem nessa live é a Tayana bebendo vinho e deixar a gente aqui com água na boca. Mas, fora isso, Mas, gente, voltamos ao tema. Voltamos ao tema. Então, o que acontece? Eu não chego botando o pé na porta, não, tá certo, e dizendo que eu não quero fazer amigos. Não é isso, gente. O que eu comentei é um exemplo seguinte. Em algum momento, lógico, eu chego, me apresento, a gente começa a trabalhar junto, lá pelo uma semana, pelo quinto dia, por um mês de trabalho junto. Ou seja, quando eu sinto que o ambiente já está propício para começar a plantar, né? Gente, é que nem você começar a fazer uma plantação. Você não pega e joga semente no solo e deixa lá para ver se ela cresce. Você pega, ara a terra, aduba a terra, faz o arado, prepara aquela terra para receber a semente e depois de algum tempo você vai e bota a semente lá dentro. Então, é exatamente essa forma. A comunicação assertiva, ela é uma semente que você vai colocar ali dentro da equipe. Então, na verdade, é o seguinte, você chega, você toma pé do ambiente, conhece as pessoas, começa a entender como é que as pessoas se comportam, como é que as pessoas entendem isso, e no momento adequado, algumas vezes acontece mais rapidamente, outras vezes acontece mais tempo depois, você consegue colocar esse tema. Né? Às vezes não precisa ser essa frase especificamente, mas eu confesso que eu já falei essa frase muitas vezes, né, para muitos clientes meus, mas você coloca na hora que você se sente à vontade para colocar e num contexto que seja um contexto que a pessoa entenda o que você está falando, na verdade. Eu já tive equipes que eu já puxei essa conversa depois de 2, 3 meses de conversa, e eu tive uma cliente recente, que eu tive reunião com ela semana passada, e na primeira reunião com ela, no meio da conversa, eu coloquei esse tema para ela, na verdade. Então, assim, depende muito de como você vai sentir. E aí volta aquela nossa questão de você entender como o outro está recebendo aquela informação. De novo, se colocar no lugar do outro, ter a preocupação de saber qual é a escuta do outro para saber como você vai se colocar, na verdade. Então, é só para balizar, quer dizer, eu não chego com o pé na porta, não, gente, pelo amor de Deus. Não, mas isso é bom, né? Porque é isso, o que a gente fala, o que o outro entende é que é importante. Então, quando vocês estão colocando aqui, eu estou fazendo questão de estar olhando para que a gente, né? Mas o interessante disso que o André está falando é porque é o seguinte, entra naquela, lembra que eu falei de 3 coisas? Expressão de sentimento positivo, expressão de sentimento negativo e autoafirmação. Então, o que o André está trazendo é a autoafirmação. O que é a autoafirmação? É quando eu coloco a mensagem, o meu pedido ou a minha solicitação. O grande diferencial é a forma de colocar. E aí é o que ele está, né, contextualizando para a gente. Eu só queria dizer que está todo mundo aí concordando com você com a história do vinho. E aí eu só vou fazer um parêntese aqui, que eu não faço muito isso, mas antigamente chamavam isso de merchan, como é que é? Vou fazer, sei lá, um jabá, que é o seguinte, gente, amanhã, jabá agora, amanhã, às 18 horas, eu e o Rui, meu marido, nós temos um Instagram chamado Contos de Vinho, e amanhã a gente vai fazer uma live até internacional, estamos chique no último, para fazer uma degustação de espumantes brasileiros. Então, quem não está hoje com vinho, amanhã nós vamos fazer uma live lá no Contos de Vinho com espumante e vamos degustar juntos. Então, vocês amanhã, por favor, vão lá. E vamos, então, continuando com a nossa assertividade aqui. Gostou, né? Aproveitei, Muito né? bem, aproveitou o momento, tá certo. Jabá, né? Mas, enfim, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui, a não ser a do vinho. Já passou a do vinho. Misericórdia, a do vinho rendeu. Olha, a do ambiente harmonioso, divertido, prazeroso, não é importante para a criatividade e produtividade? O trabalho não deve ser prazeroso? É uma boa reflexão.
Deve ser prazer. Porque da forma talvez que nós estamos falando, está parecendo que é rígido, né? Não, não, muito pelo contrário. É Desculpa, André, engraçado você assim. ouviu? Não, ouvi. Você tá me ouvindo bem? Tá ouvindo? Tá. Então, na verdade, é o seguinte, as pessoas confundem, e é muito pelo contrário. Quando você consegue colocar para as pessoas uma comunicação assertiva eficiente, né, separando de fato essas emoções, e naturalmente você pode vir a fazer amizade ou não, vou te falar que 99% dos casos, lógico, sempre pode ter um caso especificamente que você tem alguém que interprete mal, que você não consiga fazer uma comunicação eficiente, e aquela pessoa não se encaixa naquele grupo. Mas eu posso dizer que 99% dos casos, as pessoas se sentem muito mais à vontade para colocar as suas questões, para colocar os seus pontos de vista, para de fato ser mais transparente, ter mais liberdade no ambiente de trabalho. E isso traz, assim, obrigatoriamente, isso acaba trazendo uma leveza no ambiente de trabalho. Eu trabalhei com várias e diversas equipes, e todas as equipes com quem eu trabalhei, acho que entrou até a Denise, que trabalhou comigo aqui, fez um depoimento aí que eu vi que já trabalhou comigo, com todas as equipes que eu trabalhei, a gente tinha uma relação super harmoniosa, no qual a pessoa podia chegar na minha sala, muitas vezes, para começar assim, eu já não gostava de sala, né? Eu tive sala quando fui obrigado a ter sala, porque a empresa impunha ter sala, na verdade, mas eu acho ter sala uma coisa horrível. Eu gosto de trabalhar em um ambiente aberto, no open space, junto com a equipe. Eu lembro que a primeira vez que eu saí do jornal e fui para a Telemar, me deram a minha sala lá, minha sala era uma sala gigantesca, com um banheiro privado e tal, e eu olhei e falei o seguinte, não, olha só, eu quero sentar lá com a equipe, dá para pegar minha mesa e botar para lá? Aí o cara falou assim, e essa sua sala aqui? Eu falei, faz sala de reunião, pronto. Então, assim, na hora que você consegue colocar isso para a equipe, eu já tive funcionário meu que entrou na minha sala, estagiário meu, assim, funcionário e estagiário. Vamos pensar assim, o estagiário é talvez o mais temeroso numa situação dessa, porque é o cara que está ali dependendo de se vai conseguir ou não ser efetivado e tal. E eu tive estagiário que entrou na minha sala, sentou na minha mesa e falou assim, você está errado. Para mim. E eu falei assim, por que eu estou errado? Ele falou, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E eu olhei para ele, refleti e falei assim, olha só, do que você falou, das 10 coisas que você falou, eu concordo com 7 coisas ali. Eu acho que de fato a gente pode mudar esse rumo. A gente pode, então me ajuda a mudar esse rumo aqui. Cara, esse cara virou o cara mais engajado que eu tinha na equipe. Ele fez, imagina na cabeça de um estagiário, um garoto acho que tinha 18 anos naquela época, 18 para 19, chegar na sala de um diretor e falar que o diretor que você está errado. Primeiro, para ele ter essa capacidade de poder fazer isso, né? É sinal de que o ambiente é um ambiente totalmente aberto e que ele tinha liberdade para que ele pudesse se colocar. Exatamente. Então, já é o primeiro ponto, um feedback positivo dessa situação. E depois, de fato, a gente mudar o rumo daquele projeto em função das coisas que ele levantou. Por quê? Porque era um projeto voltado muito para o público final, que era o público final que ele reconhecia, que ele estava inserido, na verdade. Então, ele sabia muito bem como é que impactava aquilo. Tá? E a gente mudou o projeto em relação a isso. Tá? E hoje em dia eu ainda mantenho contato com esse meu ex-estagiário. Só para você ter ideia, ele hoje é diretor de comunicação de uma das maiores agências de publicidade de Milão, na Itália. Então, e ele me liga, ele fala assim, cara, muita coisa do que eu aprendi com você, do que a gente fazia lá naquela equipe, do que rendia naquela equipe, me ajudou a gerir essas equipes que eu faço a gerência hoje aqui. Então, assim, eu acho que, muito pelo contrário, o ambiente geralmente é muito harmônico quando você coloca isso. O ambiente não é harmônico quando você, de fato, não faz uma comunicação assertiva e eficiente, quando a pessoa não sabe o que esperar de você, quando ela olha para a liderança e não vê transparência naquela liderança. Aí, de fato, a pessoa olha e fala assim, pô, eu não vou me colocar aqui, não vou me expor, na verdade. E aí sempre tem a relação de medo em relação ao chefe. Não é isso que a gente propõe com a comunicação assertiva. Olha, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer, mesmo se ela não tivesse no contexto, eu faria, tá? Olha o que ela falou. A Manu, valeu, Manu. Porém, temos que lidar muito com o ego, principalmente dos homens que não aceitam opinião feminina. Toma. Manu, a Manu está corretíssima. Na verdade, essa fala da Manu tem muito mais a ver com o machismo estrutural que a gente tem na sociedade do que provavelmente com o ego, né? O ego do homem, nesse caso, ele é muito alimentado por esse machismo estrutural, né? De você não ter a capacidade de ter uma mulher te liderando, ou de você ouvir de uma mulher uma opinião que não está de acordo com aquele seu projeto. Eu tenho 2 exemplos para dar em relação a isso, que é o seguinte, eu costumo dizer
assim, esse meu chefe que eu tive, essa liderança que eu tive do Marcelo, foi muito marcante na minha vida e hoje nós somos grandes amigos e eu continuo, assim, sempre referenciando ele como liderança importante na minha vida. Mas eu tive também duas outras lideranças, e eu sempre brincava antes de ter o Marcelo, hoje eu boto o Marcelo no mesmo patamar delas, que é o seguinte, as minhas duas melhores chefes, né, já falei que são chefes, foram mulheres. Né? As duas melhores líderes que eu tive foram mulheres. Né? Uma foi no Jornal Globo, que foi minha editora de cidade, foi a Marisa Tavares, e outra foi a Sônia Azevedo, que foi minha editora de economia. Né? Foram as duas melhores chefes que eu tive, assim, do ponto de vista de relacionamento, que sabiam tirar de mim o melhor de mim e faziam que eu me entregasse o melhor que eu podia entregar, na verdade. Né? E aí, quando a gente volta nessa fala da Manu da pessoa não entender a questão feminina, eu vou dar um outro exemplo que aí reflete bem esse machismo estrutural que a gente vive hoje na sociedade. Né? Eu participei de dois episódios que eu, na época que eu participei, eu achei muito interessante e comentei isso na reunião que eu estava com as pessoas, que é o seguinte, era uma reunião de equipe grande, que tinha pessoas de fora, né, tinha uma agência de fora, tinha fornecedores de fora, e no meio da reunião, uma das pessoas lá, que era um homem, né, a reunião se estendeu, a reunião ia ser de 3 às 5, acabou atrasando, já era 5h30 mais ou menos, e esse homem virou, esse rapaz virou assim, pô, eu tenho que ir embora, porque eu tenho que pegar meu filho na creche. E aí todo mundo falou assim, pô, que bacana, não, vai lá, claro, não sei o quê, vai embora, tal. E o cara foi embora. E aí depois, eu participei de uma outra reunião, onde uma mulher fez a mesma colocação, né? Ela estava na reunião e ela falou assim, gente, eu tenho que ir porque a menina que trabalha lá em casa vai embora e não tem com quem ficar meus filhos, eu tenho que ir para casa. Cara, ela foi crucificada na reunião. Assim, crucificada, ela saiu, obviamente que ela tinha que sair, mas depois eu vi os comentários ali, tá? E aí eu comecei a falar assim, gente, olha como é que o machismo estrutural não deixa a gente enxergar uma coisa tão óbvia, né? A situação era a mesma, né? Mas quando um homem fala, pô, é bacana, é legal, está preocupado com a família, com o filho. Quando a mulher fala, é desleixo com o trabalho, né? Então, eu acho que a Manu bateu num ponto muito positivo, porque muitas vezes as pessoas negam esse machismo estrutural e fazem sem perceber, na verdade, mas ele existe. Ele existe e dá conta das nossas emoções. E, obviamente, quando uma mulher se coloca num ambiente machista, e aí as empresas, por natureza, são ainda ambientes machistas, né? Isso está mudando, mas a mudança demora algum tempo. Dela, uma notícia em relação a isso. De novo, tirar a emoção de lado, não importa se é mulher, se é homem, se é hétero, se é homossexual, se é negro, se é branco, se é asiático. Assim, você está falando da comunicação, você não está falando da pessoa, entendeu? Então, assim, essa é a questão, né, que a gente já entra uma questão mais complicada, até de preconceito, mas a questão é que você tem que separar, de fato, a emoção de quem está recebendo aquela informação. E dentro disso também a questão da necessidade, né? Então, quando você percebe qual é a necessidade que aquele sujeito, independente de quem ele seja, ele tem. Só por uma questão, faltam 7 minutos, né, para acabar Já? esta live. O tempo... Pois é, não tem nada a ver esse tempo assim, gente. Não faz sentido isso, né? Mas enfim, são 7 minutos. Eu queria ainda falar muito dessa questão aí que você acabou de colocar, mas eu vou preferir aqui continuar olhando os outros comentários para a gente interagir aqui. Empresas com organograma pesado dificultam comunicação. São vários níveis para interpretar e transmitir a informação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O relacionamento de confiança é fundamental. Homens inseguros têm a opinião feminina. Enfim, eu só queria pegar... A Thaís está colocando que é um Zoom, né? Mas o Zoom também cai. É que o Zoom não tem, também mas, cai. Enfim, a gente pode... mas a gente pode ter o Zoom que não cai também. Mas, enfim, se for o caso, se a André concordar, a gente encerra e aí pega uns 5, 10 minutinhos depois e continua uma conversa. Mas, gente, olha, dentro dessa questão de organogramas institucionais, eu acho que o André pode colaborar muito com uma reflexão, André, que é o seguinte: muitas vezes a estrutura da organização ela não tem o fluxo para a comunicação. Então, ela tem uma estrutura pesada, dura e ao mesmo tempo, dificulta que as pessoas realizem esse processo de comunicação. Eu não sei o que você acha disso, mas eu já atendi diferentes empresas
e que o fluxo de comunicação ele era tão burocrático que ele não era assertivo. Que tá caindo aí, André? Tá ouvindo? André? Ah, eu acho, gente, que Deixa eu ver se ele volta. Peraí, ele deve voltar. Mas enquanto ele não volta, vamos nós aqui falando desse ponto, porque assim, é um ponto muito importante, né? Vamos lá, deixa eu chamar ele aqui de novo. Tá, ele tá voltando. Porque a própria instituição, ela pode criar mecanismos para dificultar a nossa comunicação interna e externa, né? A internet dele não tá boa. Tá travando lá. Voltou, oba. Bem, o outro ponto aqui, tá me ouvindo, André? O outro ponto aqui que é saber ouvir sua equipe é uma das prerrogativas principais de um líder. Sim, é a capacidade de escuta, né? Que a gente precisa desenvolver no líder e ninguém escuta também. André, tá ouvindo? André? Ah, que pena. Que pena. Bem, enquanto ele ainda está, como a gente tem 4 minutos, eu vou começar a fazer aqui uma retrospectiva do que a gente falou, um resumão do que a gente falou aqui, né? A gente falou da questão da cultura do Brasil, a nossa cultura para a questão da comunicação. Oi, voltou. Já estava fazendo meio que aqui um resumão. Estou de volta. Está de volta. A gente estava falando das estruturas das organizações. De fato, assim, o que acontece? Quanto mais níveis você tem na organização, mais você trava aquela comunicação, né? Vamos imaginar a comunicação como um funil, né? Ela é um funil, na verdade. Então, a comunicação vem de cima para baixo, passando pelas etapas daquele funil. Se você tem 20 etapas para chegar na última pessoa da organização, óbvio que você filtrou muita coisa ali e a comunicação final é aquela a brincadeira de criança que a gente tinha do telefone sem fio, né? Se você tem 10 pessoas no telefone sem fio, na 10ª já a comunicação já é outra. Se você tem só 2, a comunicação é muito mais fluida, na verdade. A gente aprende, engraçado que a gente aprende isso de criança nessa brincadeira. E quando a gente chega no mundo adulto, na organização, a gente não consegue entender como é que funciona isso. É só pegar a sua brincadeira de criança e trazer para dentro da empresa, né? Assim, o telefone sem fio é somente isso. Então, se você tiver menos etapas, você vai ter menos perda daquela comunicação ao longo do período, né? Então, óbvio que uma organização com mais níveis hierárquicos, ela dificulta uma comunicação fluida dentro da companhia, né? Uma comunicação, uma empresa mais horizontal vai ter uma comunicação muito mais fluida e vai dar, eventualmente, muito mais resultado. A gente está vendo isso hoje com as startups, né? Porque uma startup começa num dia, daqui a 6 meses vale $1 bilhão de dólares, na verdade, né? Porque geralmente são organizações muito mais simples, muito mais fluidas, onde a comunicação ela é muito mais horizontal, porque a estrutura é mais horizontal. Se você pegar o Google, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, são empresas que são muito mais horizontais e muito menos hierarquia. Se você comparar isso com um banco, por exemplo, né, ou com uma empresa mais tradicional, você vai ver uma hierarquização muito maior. Então a comunicação ela flui muito menos. Olha só, tá, nós temos aqui 1 minuto e 20 para terminar. Eu só queria sugerir que a gente deixe cair aqui e pegue mais 5 minutinhos para a gente concluir essa reflexão, porque é uma pena a gente sair tipo, tchau, porque acabou, né, e você puxou aqui uma reflexão que é muito importante só para a gente amarrar essa fala de hoje. O que você acha? Você concorda? Vamos sim, concordo. Então tá bom. Então, gente, olha, eu vou encerrar aqui, a gente começa e fica aí de 5 a 10 minutos no máximo para a gente fechar essa rodada. E aí a gente conta com vocês entrando de novo, tá bom? E todos os outros vídeos da semana estão no IGTV e estão no YouTube também. Vou encerrar e vou recomeçar, tá bom? Licença. Tá lá. Eu vou deixar ele cair, sabe? Porque eu tô com medo de encerrar e ele não gravar.
24 segundos. A gente pode falar alguma coisa nesse 24 segundos. Ah, não. Então vai cair rapidinho, na verdade. Na verdade, a Tayana, ela vai dar essa pausa para ela beber o vinho. Vocês sabem disso, né? Isso foi uma desculpa que ela arrumou para beber o vinho no momento que a gente vai cair a transmissão. Então, assim, vocês reparem, quando ela levantar a taça de vinho, vai estar mais vazia, né? Então, fiquem atentos